Oi, gente, tudo bom? Olha só, melhores de 2024 antes da metade do ano. Quem lembra do ano passado? Antes de falar sobre as minhas melhores leituras, eu queria dar uma atualização rapidinha sobre o canal, se vocês não se importam. Porque faz um tempo aí que o canal não tem um vídeo certinho, com frequência e tal, então de boas, isso quem acompanha o Xícara Quente há algum tempo sabe bem. Mas ano passado eu estive mais ausente. E eu não quero dar desculpas aqui, dizer que foi por falta de tempo, porque realmente não foi isso. Mas 2024 foi um ano diferente para mim, tanto no pessoal quanto no profissional, e eu achei importante focar em mim e no meu momento. Foi um ano que eu li muito pouco, e inclusive essa lista de melhores livros tem quase tudo que eu li. Eu já falei várias vezes e eu não canso de repetir que o canal é muito importante para mim. Me trouxe tantas amizades incríveis, parcerias para as Bienais do Livro, pessoas para conversar sobre livros e histórias, impulsionou essa vontade de eu trabalhar com livros e é uma das razões de por que hoje eu trabalho como editora. E mesmo com o tempo, eu não queria postar qualquer coisa aqui só por postar. O Xícara Quente é um espaço meu aqui na internet e eu me prometi que seria sempre com muita intenção, com foco e bonitinho no meu melhor possível. E eu não queria forçar nada porque eu já forcei no passado e não foi interessante. Então eu respeitei o fluxo, o meu momento, porque eu sabia que eu iria sentir quando fosse para voltar e que estaria tudo bem. E mesmo não estando postando muitos vídeos aqui e estando mais ou menos mais presente no Instagram, eu sempre estive e estou pensando no canal. Então sempre foi algo muito natural e muito presente na minha vida, então por isso que eu tinha essa certeza que na hora certa iria dar certo e eu voltaria. E eu quero estar voltando com o canal, quem sabe devagarinho no começo, mas com certeza mais presente. Então muito obrigada a todo mundo que esteve aí desde o começo, desde a metade, desde ontem, desde agora. É muito bom ter vocês aqui. Então peguem uma xícara quente de café, de cappuccino, de chá, sei lá, e vamos conversar sobre as leituras que me marcaram ano passado. E nessa lista nós vamos ter 7. E eles estão aí mais ou menos na ordem que eles foram lidos e não em uma ordem de preferência. Nós vamos começar com as leituras do Buddy Read DLX, que é o grupo de leitura conjunta que eu organizo com a Dessa, da Louca dos Livros, e a Ray, do De Livro em Livro. Meu Deus, que saudade de dizer isso. E em 2024 eu fui uma péssima leitora do grupo. Mil desculpas mais uma vez às meninas e a todo mundo que participa do nosso grupo. Dos 11 livros escolhidos, eu apenas li 4 e temos 2 aqui nessa lista. O primeiro foi Intruso, do Ian Reid, que eu escutei o audiolivro e esqueci das metas, eu simplesmente não conseguia parar de ouvir, eu precisava saber o que estava acontecendo. A gente acompanha um casal que tá lá de boas no meio do nada na sua fazendinha, quando chega um cara dizendo que tem uma empresa, não sei das quantas, que tem todo um projeto de colonização espacial e o cara foi selecionado e que não se preocupem porque tem todo um projeto aí para ela não ficar sozinha. E isso tira a paz do casal, que começa a se questionar muitas coisas. Quando é que foi que esse cara se inscreveu nesse programa? Que história é essa de colonização espacial? De onde veio essa empresa? E esse projeto para ela não ficar sozinha? Como assim? Enfim, um clima sinistro aí. E você fica criando teoria do começo ao fim. E a gente vai se envolvendo e se questionando várias coisas sobre a vida desse casal e refletindo sobre os dilemas. Então, assim, recomendo. Tem o filme também. E eu sou uma pessoa que mudei muito de opinião sobre isso, de que aquela coisa assim, de ler o livro primeiro e depois assistir o filme, né? São experiências diferentes, né? O livro tem uma coisa, o filme tem outra, acrescenta coisa, tira coisa. Às vezes não interfere. Então, tudo é válido. Porém, esse filme, se você tem interesse em ler o livro, eu recomendo que leia primeiro o livro e depois assista. Porque aí tem um sabor diferente para a história quando você já sabe de todo o rolê. E como eu comentei, eu escutei o audiolivro. E quando a gente estava conversando sobre a história no grupo, o pessoal que estava lendo no físico comentou algumas coisas sobre a forma como certas coisas estavam escritas e que aquilo também ajudava muito assim a criar ainda mais teorias. Então fica também essa dica aí. Se você gosta de criar ainda mais teorias, leia o livro físico. Eu não sinto como se eu tivesse perdido alguma coisa da história por estar ouvindo o audiolivro, mas enfim, eu sei que tem algumas pessoas que gostam desses detalhes na escrita, então fica essa dica aí. E o segundo livro do DLX que me marcou foi Kim Jung, Nascida em 1982, de Cho Nam-jun, que eu não sei como falar desse livro. E assim, apesar de ser um livro que a gente selecionou para leitura, eu não li muito da sinopse.
Porque é claro que às vezes quando a gente está selecionando alguns livros, aparecem alguns que uma ou outra não ouviu falar, e aí a gente lê mais da sinopse, se inteira um pouco para poder fazer essa votação e escolher os livros. Mas se é um livro que as três têm interesse, a gente não pesquisa muito porque as três têm interesse, bora lá, vamos ver. Então foi isso que aconteceu. E eu prefiro quando a experiência é assim, que eu sei o suficiente para saber que eu quero ler aquele livro, e aí eu só vou e me jogo na história. Não que eu não gosto de ler sinopses, tá tudo certo, às vezes é essencial, mas em geral também gosto dessa surpresa, eu diria. E eu sabia que tinha muitas pessoas falando sobre esse livro e que tinham gostado muito, então eu imaginei que eu também iria gostar muito, mas eu realmente não imaginava que ia me marcar tanto. Eu fiquei refletindo dias sobre esse livro. Dias. E assim, baseada na minha experiência, que não sabia muito, foi lá, se jogou, ficou super reflexiva. Eu queria que vocês também tivessem essa experiência, então não vou falar nada. Mas é um livro que a gente vai acompanhar muito de uma personagem lidando com a desigualdade de gênero, e por mais que seja um livro focado na cultura sul-coreana, a gente sabe que isso é um assunto que afeta as mulheres em nível mundial. Reflexões incríveis. É isso, recomendo com muita força. Vamos falar agora de Mesmo Sabendo Como Tudo Acaba, de C.L. Polk, que eu não esperava gostar tanto. Eu não gosto de fazer comparações, tá? Mas aqui vai uma, só porque faz muito sentido na minha cabeça, que é que esse livro é uma mistura de Warrior Nun e Constantine, da melhor maneira possível. E com um casal sáfico, uma mulher fazendo de tudo pela sua amada, anjos, demônios e coisas sobrenaturais, queremos. E eu acho que isso é tudo que você precisa saber. E é um livrinho muito fluido, acho que em uma sentada vai, ou quem sabe 2 dias, nem isso. E inclusive podia ser mais longo, podia ter uma expansão desse mundo, trazer mais detalhes. Porém, ao mesmo tempo, eu acho que ele é perfeito do tamanho que ele é, conta a história, tem o seu propósito, e era isso. Uma aventura divertidíssima aí, recomendadíssimo. Como gostamos de uma boa reflexão, teve também Salmo para um Robô Peregrino, da Becky Chambers, e que eu fiquei feliz demais de favoritar. Eu gostei muito da escrita da Becky em Planetinha, mas não gostei tanto da história. Mas ainda eu quero dar uma segunda chance para esse livro. E eu amei o título desse livro, um negócio tão poético, se bem que eu acho que todos os livros da Becky têm essa pegada, né? Enfim, um livro gostoso, perfeito. E que felicidade saber que tem mais. E olha que essa não é uma felicidade comum, porque a gente só quer livro único, né? Mas eu acho que esse livro ele é uma duologia, ou quem sabe seja trilogia ou alguma coisa a mais, não sei. Mas enfim, parece que tem mais um e eu fiquei muito feliz com isso. Nessa história nós estamos em um futuro em que já teve robôs, mas que agora já se retiraram, assim, da humanidade. E aí tá lá um mongezinho de boa na lagoa, quer dizer, ele não tá tão de boa na lagoa, mas enfim, ele tá tomando um chá. E aí chega um robô porque ele precisa saber como estão os humanos, né, desde que eles se retiraram, e aí ele quer saber o que os humanos precisam. E o monge fica, meu Deus, como é que eu vou responder isso por todo mundo? O que a gente precisa, né? E aí então eles meio que entram nessa jornada de reflexão sobre isso e buscar certas respostas para perguntas que não têm respostas, né? Recomendo com muita força, é incrível. O próximo livro não é um que estava no meu radar de leitura e também, né, não era um ano que eu estava lendo muito mesmo, mas ele surgiu do nada e eu simplesmente não consegui largar essa história. Eu escutei o audiolivro de Penance, da Eliza Clark, que nos conta a história de um crime de um grupo de meninas adolescentes que colocam fogo em outra menina. E isso não é spoiler, está na sinopse. E aí, 10 anos, ou algo assim, depois dessa tragédia, um jornalista começa a investigar e fazer entrevistas e escreve um livro sobre isso. Então a gente acompanha isso, os detalhes dessa investigação, as entrevistas e tudo que foi rolando enquanto o cara estava juntando essas informações para esse livro. E é muita informação de coisas que aconteceram antes, depois do crime, e aí você começa a se perguntar, tipo, mas o que é real? O que é da cabeça das pessoas? O que é inventado? Isso é só um julgamento, um preconceito da visão de uma pessoa, da perspectiva dela sobre tudo que aconteceu? E esse crime relatado no livro é fictício, não é real, mas a autora explora muito disso, né? Desse sentimento que a gente tem com crimes reais, e essa curiosidade que a gente tem sobre isso. E eu acho que é bem interessante também porque a gente teve recentemente aquela série da Netflix, Adolescência, que fala muito sobre esses papos sinistros e coisas por trás das cenas que os jovens estão fazendo,
que ninguém faz a mínima ideia, e todo mundo mega despreparado para lidar com isso. E eu acho que o mais aterrorizante sobre esse livro é que às vezes tem essa coisa, né, tipo, coisa de filme, coisa de livro, mas por mais bizarrento que seja tudo, é muito assim, de uma coisa que pode estar acontecendo algo muito parecido ou muito pior, sabe? E, em geral, foi um livro rápido. Eu escutei o audiolivro em poucos dias, mas muito porque eu queria saber, queria escutar sobre as entrevistas, sobre a investigação, queria saber tudo. E mesmo tendo algumas partes mais lentas, ele pode ser um pouco agonizante, sabe? Me deixou, assim, bem reflexiva por vários dias. Então eu recomendo, mas eu acho que é importante saber se é um livro para você. Não é um livro difícil, nem nada assim, e não também necessariamente por causa do assunto pesado, apesar de que, claro, é importante você levar em conta os conteúdos sensíveis, mas é mais pelo nicho que o livro pega, sabe? Então, se você gosta de documentários sobre crimes reais, ou podcasts, ou algo assim, eu acho que vai ser muito mais a sua praia e você vai curtir muito mais esse livro. Porque é muito sobre o cara estar coletando as informações e entrevistando as pessoas sobre o crime. Então não é necessariamente um livro de suspense e tal, que você vai entendendo o que está acontecendo, porque a gente entende logo de cara o que aconteceu, como que foi o crime, quem fez, quem não fez. Então se você gosta disso e gosta de refletir sobre esses assuntos, vai ser um livro incrível para você. Inclusive, tem interesse em ler mais coisas dessa autora. Uma das vantagens de você ser editora de uma das suas autoras favoritas é que você pode encomendar as histórias que você quer ler. Ou pelo menos dar uma mini ideia para que ela desenvolva e traga exatamente o que você quer sem saber que você queria. A Bella só escreve belas coisas e é claro que não seria diferente com Belas Feras. Um reconto de Bela e a Fera perfeito. Uma das minhas coisas favoritas nas histórias da Bella, e principalmente essas de recontos de contos de fada, é que ela consegue trazer muito esse sentimento de familiaridade com a história, que a gente lembre, que a gente tem essa nostalgia, e também consegue transformar essa história para algo totalmente novo e original, e com esse gostinho tão cativante dos personagens dela. Falando na Bella, no final do ano ela veio me visitar, e tem um vlog sobre isso, inclusive, sobre a visita dela aqui, e a gente leu Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. A gente leu o livro em 24 horas, deu 2 dias, mas fechou bem direitinho, 24 horas. E foi muito, muito legal ter essa experiência da leitura conjunta ao vivo. É o sonho, né, de ter amigos leitores, é fazer essa leitura com a pessoa do seu lado, reagindo. E todas as nossas expectativas que eram altíssimas para a história foram correspondidas, então foi realmente uma experiência muito, muito incrível. E nessa história, basicamente, acompanhamos uma jovem que tá aí com uma raiva mal resolvida, que decide invocar um demônio para ajudar ela. E é isso, amamos, e se vocês quiserem ver um pouquinho das nossas reações ao estar lendo o livro, vão lá no vlog. Essas foram as minhas 7 melhores leituras de 2024. Ainda em tempo, galera. Não tão em tempo assim, porque, né, como sempre nos vídeos do Xícara Quente, precisa anoitecer no meio do vídeo, né? Mas tudo bem, pelo menos temos um vídeo, não é mesmo? Eu espero que vocês não tenham perdido o jeito de assistir vídeos e tenham curtido esse. E se você ainda não se inscreveu no Xícara Quente, esse é o momento, por favor, se inscreva. Muito, muito obrigada por assistirem e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!